começando a cogitar a possibilidade de começar a cometer crimes. Porque hoje ficou mais claro do que a água transparente, cristalina, que o crime compensa no Brasil, velho. O que o Flamengo tem a ver? A instituição Flamengo passou um pano gigantesco pro tal do Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje ele foi condenado, mas cabe efeito, mas cabe reversão e tal. Ele foi condenado por manipulação de resultados. Uma multa de 60 mil reais e 12 jogos afastados. Na verdade, não. Nação flamenguista, né? Saiu o resultado aí de Bruno Henrique, né? Pegando 12 jogos de suspensão, multa de 60 mil reais. Ainda pode recorrer. E outra coisa, pessoal, é só em jogos organizados pela CBF, né? Bruno Henrique está liberado para jogar a Libertadores, inclusive. Inclusive, eu não sei se Capelano sabia. Talvez, se ele soubesse, teria entrado em mais desespero ainda, né? Depois que Capelano soube, Capelano, a imprensa paulista debateu o assunto, né? Mas principalmente Capelano, quando ele soube da suspensão de Bruno Henrique, que foi só 12 jogos, que teve só uma multa de 60 mil reais, ele entrou realmente em desespero, comentou bastante, né? Mas, pessoal, assim, eu não estou dizendo que ele está errado, não estou dizendo que ele está certo. Eu só não posso querer achar que o Flamengo é favorecido em um julgamento desse. Eu não quero achar isso. Não porque jogador tal da Série C pegou um ano de suspensão. Pessoal, eu já vi aí outros canais comentando. Vamos ver se esse jogador teve advogados qualificados, né? A gente sabe que quando é um time grande, é um jogador de nome internacional, requer mais cuidado. Isso aí é um fato, né? Mas eu acho que eu não quero acreditar que o Flamengo foi favorecido em nada. Isso aí não. Pelo contrário, às vezes eles tentam até mesmo prejudicar o Flamengo. Isso aí é um fato. Mas vamos acompanhar? Vamos ver o que Capelano, na imprensa paulista, fala sobre isso. Créditos do vídeo vai para o canal Rádio Bandeirantes, link na descrição. Vamos acompanhar. Como profissional e como ser humano, assim como Quesada, como Pretzel, assim como todos vocês, o Denis que não está aqui hoje. Mais o Capriotti, depois Zaidan, o Quesada e depois o Pretzel. Estive no telefone com o Zaidan há pouco, com o Manuel. Tem prioridade, né? Eu posso falar a verdade, eu nunca cometi um crime na vida. Nunca cometi um crime na vida. Não que você saiba. Não, né? nunca. Assim, qual que é o crime? Passar no sinal vermelho, chegar uma multa. Mas assim, nunca lesei alguém, nunca fiz absolutamente nada, nunca matei ninguém, até onde eu saiba, né? A gente tenta sempre seguir. Nem de susto? Na linha. Não, de susto, de vez em quando eu dou uns sustinhos aqui na redação. Mas eu tô começando a pensar, de verdade, em começar a cometer alguns crimes aqui no Brasil. Tô com vontade. Assaltar um banco. Tô com vontade de... Que isso, não, tô falando sério. Não, vou te falar por quê. Eu tô começando a cogitar a possibilidade de começar a cometer crimes. Porque hoje ficou mais claro do que a água transparente, cristalina, que o crime compensa no Brasil, velho. O que o Flamengo tem a ver? A instituição Flamengo passou um pano gigantesco pro tal do Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje ele foi condenado, mas cabe efeito, mas cabe reversão e tal. Ele foi condenado por manipulação de resultados. Uma multa de 60 mil reais e 12 jogos afastados. Na verdade, não, ele não foi condenado por manipulação de resultados. Não. Ele foi condenado por... Qual que é o termo? Vamos lá. Vou pegar aqui. Vou pegar o termo para você aqui. Contra a ética no esporte. Puxa vida. É um outro nome para falar que ele, né? É isso. Vamos lá. É um outro nome que culpado por manipulação envolvendo apostas esportivas. Não foi isso. É isso aqui que eu acabei de perguntar. Aqui que tá escrito aqui. Eu só entrando no debate. É aqui que tá escrito aqui. Tô entrando no debate só uma parte. Sim. E entendendo tua ideia, a tua opinião. Agir de forma contrária à ética esportiva. Agir de forma contrária à ética esportiva. Tudo bem. Ele não foi condenado por manipulação de resultados. Blá, blá, blá. Tá, qual que é o termo? Então por que ele foi condenado? Vamos lá. Agir de forma contrária à ética esportiva. Tá, isso significa o quê? Vamos lá. Que ele é antiético em relação às coisas do esporte. Isso significa o seguinte, isso significa o que nós estamos cansados de ver aqui no futebol brasileiro. Que os auditores do Tribunal de Justiça, no caso aqui o Superior Tribunal de Justiça, eles sempre têm uma vírgula na regra. Eles sempre têm uma carta na manga para poder direcionar o julgamento da maneira que eles acham mais correta e mais conveniente. Agora, tem um detalhe importante. Eu fico com a sensação também de que a não punição do Lucas Paquetá lá na Inglaterra pela Premier League
vai causar um efeito cascata perigoso no futebol. Não que eu quisesse que o Lucas Paquetá tivesse sido punido. De novo, não a gente volta no debate, vendo os 4 lances do Paquetá. Então, não é isso. O problema é o seguinte: o problema é que esses eventos midiáticos, esses julgamentos midiáticos, quando eles não tomam aquela direção que a gente imagina que deveria tomar, ou que poderia tomar, não vou condenar ninguém aqui, não vou acusar ninguém de ter manipulado o resultado. Mas quando você sinaliza dessa maneira que, o cara está sendo acusado de manipular resultado, mas ele não entra nesse julgamento, ele vai entrar em outro, você só estimula que o crime continue sendo praticado e que você incentiva outros jogadores a praticarem o crime, porque ele sabe que ele não vai ser punido. Agora, e aqueles caras lá que teve gente aí que pegou já 1 ano de suspensão, 2 anos, não, já foi excluído. Eu tenho a lista aqui, já foi a lista. Zagueiro Bauerman que disputou aí o Mundial. Eu tenho uma lista aqui. Por que o peso é de uma maneira para uns? Manga. Gabriel Tota foi banido para outros. Então, a TNT publica aqui, eu me embasei justamente nessa publicação. Culpado por manipulação envolvendo apostas esportivas. O atacante está suspenso por 12 jogos, mas pode jogar Libertadores, perfeito. E ele vai ter que pagar 60 milhões. Pode jogar Libertadores. Pode jogar no Brasil. Não pode jogar no Brasil. Aí, eu fui me informar em relação aos jogadores que já foram penalizados ou até banidos do esporte. Punições na operação penalidade máxima. Os banidos: Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, o Romário e o Igor Catatal. Liberado após multa. Alguns desses aí admitiram, não é? Sim. Assumiram que fizeram o trambique. O Porfírio era lateral do Ipiranga. Exatamente. Diferentemente do Bruno Henrique, que nunca admitiu. Nunca. Né? Liberado após multa. O Tony Anderson, que estava na época do Ituano. Liberado após 360 dias. 1 ano suspensos. Aleph Manga, Brian Garcia, que era do Independente Del Valle, do Equador. O Eduardo Bauerman, citado por nós. Fernando Neto, Igor Cariús, do Sport. E o Kevin, que era do Independente, além do Sávio, do Remo. Suspensos por 600 dias. Tá jogando. 600 dias. André Queixo, Dadá Belmonte, Mateuzinho e Paulo Sérgio. E por 720 dias, Gabriel Domingues, Dadá Belmonte. Estou muito bem, Dadá Belmonte. Gabriel Domingos, Paulo Miranda, Nino Paraíba, que voltou recentemente pelo Cuiabá, Moraes e Vitor Mendes. Paulo Miranda voltou a jogar num time pequeno. Isso aí eu não sei. O Nino Paraíba veio recentemente ele pelo Cuiabá. Voltou que eu vi ele bater pênalti e errar, o Paulo Miranda. Olha só. Uma decisão por pênalti. Então, por que eu tô querendo dizer? É claro que eu não vou sair daqui. Desculpa, misto do Cuiabá contra a Português. Boa. Ele jogou contra a Português. Perfeito. É claro que eu não vou sair daqui, é claro que eu fiz uma figura de linguagem, uma entre aspas brincadeira, que dá vontade de a gente começar a cometer crime no Brasil. Porque a gente faz tudo certinho, paga imposto em dia, se mata, a gente sobrevive aqui. E aí você de repente vê um jogador, mas ele não participou. Gente, por favor, velho. Então por que o cara foi condenado? Por que o cara... Qual que é o termo aí correto, Capri, que você tá querendo dizer? Que ele feriu a ética do esporte? Por favor, velho. Vamos contar a lorota pra outro, velho. Mas você... Vamos contar a lorota pra outro. Aí é porque é jogador do Flamengo também. Aí o Flamengo vai e passa pano na cabeça do cara. De forma contrária à ética esportiva. Que ética esportiva no de forma contrária à ética esportiva. Coisa patética, irmão. O que, infelizmente... Pessoal, uma coisa não tem nada a ver com outra. Estou dizendo que ele é culpado, que não é culpado. Por exemplo, todos esses nomes aí que foram citados, né? Uns admitiram que se envolveu. Outros foi comprovado que se envolveu. E outra coisa, não é que eles tinham 2 cartões amarelos e provocou para levar o 3º cartão amarelo para ficar fora de um jogo. Nada disso. Já Bruno Henrique foi justamente isso, né? Por isso que é contra a ética, né? Quando você tem 2 cartões amarelos que você provoca o outro, é contra a ética, né? Não é que ele tenha sido condenado porque ele queria levar o cartão para ganhar a aposta, não. Ele queria levar o cartão para ficar suspenso do próximo jogo, né? Por isso que tem esses 2 detalhes aí que pouco está sendo discutido, né? Mas é que faz toda a diferença, pelo menos é na minha visão, né? Infelizmente, não é? A gente percebe que há realmente 2 pesos e 2 medidas. Isso não é de agora, não é por causa do Bruno Henrique, não, hein? Quantas vezes nós já falamos aqui de julgamentos mandrake lá no Tribunal de Justiça Desportiva? Quantas vezes nós já cansamos de ver aqui julgamentos claramente direcionados para uma camisa ou para outra, para um interesse ou outro?
Então, é difícil, né? É duro. E a gente sabe que o Flamengo provavelmente vai conseguir reduzir esse número de jogos também. Claro vai entrar vai. com recurso. Isso aí vai diminuir para 2 jogos e 100 cestas básicas. E vamos em frente. Só uma última sobrinhada, Quessadinha. Segue o jogo. Só pra ouvir o Quesada aqui, rapidinho, Quessadinha. O Dudu, ele tomou uma punição de 6 jogos, porque ele mandou a Leila tomar caju, certo? Ele mandou VTNC. E aí falaram, vou trabalhar no Cruzeiro. Ele tomou 6 jogos. O Bruno Henrique feriu a ética esportiva e tá tomando 12, cabendo recurso ainda. É uma coisa ridícula o Brasil, velho. Desculpa, Quessadinha. Não, são coisas que são mais sérias, né? Acho que também ofender uma mulher não é legal, mas nesse caso é um envolvimento numa possível manipulação de alguma coisa dentro de um jogo, né? Isso é um negócio muito Mas sério. tu olha pro lance, tu acha que ele tá envolvido? Eu não sei dizer. É difícil, eu também. É difícil. Eu tava vendo o lance dele. Tem muitos do cartão. lances. Tem lances tu que sabe qual foi o lance igual dele? O do Neymar com o Wilton domingo no Santos e Fluminense. Então. O Wilton só deu amarelo, não expulsou ele. O que foi igual. O que eu sinceramente acho que não é que é o Flamengo, não, tá? Porque os outros jogadores que também sofreram uma punição e agora voltaram a jogar, não atuavam no Flamengo, entendeu? Então, é o que o Capri falou. Acho que está criando uma jurisprudência perigosa, porque aos olhos de uma lei internacional, se eu sou advogado de algum jogador brasileiro que se envolve numa tal manipulação, eu já tenho o caso do Bruno Henrique aqui no Brasil e posso usar do Paquetá também fora, entendeu? Então é o que você falou. Eu acho que o jogador que se não tiver caráter e quiser se envolver no esquema desse, deixa eu só contar um negócio. Ele corre o risco de ser punido por poucos jogos, 12, 15 jogos, que entre nós, pra mim não representa nada 12 jogos. Sinceramente, eu acho isso daí um presente. É um presente. É um presente. É um presente. É um presente. E vai baixar, vai cair mais. Vai cair. Grêmio Esporte estavam jogando Grêmio Esporte e aí o Brait White tomou um cartão ridículo amarelo, certo? Foi o terceiro. Ele ficou suspenso para enfrentar o Atlético Mineiro. Eu tava vendo o jogo e aí nos debates lá em Porto Alegre eu cheguei, o Brait White forçou o cartão, uma vergonha. O cara não pode fazer isso, prejudicou o time. E eu comentei com o Mano Menezes. Perguntei, mano, esse cartão forçado do Brait White, a gente tá debatendo aqui uma vergonha. Ele, não, vocês estão errados. Isso aí, a gente pediu para ele forçar o cartão por uma simples razão. Ele tá com dor no joelho, ele vai ter que passar por um tratamento de 10 dias e ele não vai jogar no sintético do Galo, certo? Então ele forçou o cartão para cumprir suspensão automática e não viajar a BH para jogar no sintético, certo? E aí? Hein, pessoal? E aí? E aí? Bom, Pois é, pessoal, esse final aí do debate disse tudo, né? Final aí do debate disse tudo, né? Acontece, né? Tá aí, o jogador do Grêmio tinha 2 cartões amarelos. Não poderia, quer dizer, Mano Menezes não queria que ele jogasse contra o Atlético Mineiro, que ele vinha sentindo dores no joelho. E foi bem realista, né? Pediu para ele levar o terceiro cartão amarelo para ele ficar de fora contra o Atlético Mineiro. E aí? É contra a ética do futebol você provocar o terceiro cartão amarelo. Bruno Henrique foi suspenso por causa disso, pessoal. Ele provocou o cartão amarelo. Não que ele tinha sido comprovado que ele realmente tivesse envolvido em manipular resultado. Uma coisa é diferente da outra, né? Mas isso aí todo mundo faz no futebol brasileiro, pessoal. Todo mundo faz no futebol brasileiro. Não é novidade para ninguém. Como eu sempre digo, você tem o segundo cartão, você tem 2 cartões amarelos, dependendo do adversário do próximo jogo, você vai levar. Dependendo da situação, todos vão pedir para você levar o terceiro cartão. Aí, eu não sei por que a novidade, né? Talvez a novidade foi porque ficaram sabendo que ele poderia levar esse cartão e fizeram as apostas, né? E até as apostas são ridículas, né? R$300, R$200. Eu não estou dizendo que ele não é culpado, não estou dizendo aqui que ele não tem culpa. Cada cá com sua culpa, né? Que pague, né? Mas é simplesmente isso que eu acho, né? Pelo menos eu penso assim. E outra coisa, eu acho que não é o Flamengo, pessoal. Não é porque é o Flamengo que eles vão olhar de outro olhar. Não é porque é o Flamengo que vão passar o pano. E outra coisa, o Flamengo não passou o pano, né? O Flamengo, em momento nenhum,
passou pano nesse caso de Bruno Henrique, né? Não, eu também não vejo por esse lado, né? Claro, sempre vai ter a mídia, né? Vai ter os rivais que preferem levar por esse lado aí, né? O Flamengo passou pano, que o Flamengo era para ter sido isso, para ter sido mais rigoroso, mas eu acho que clube nenhum, pessoal, vai julgar o seu próprio jogador, né? Não existe isso. É porque é o seu ativo, né? Outra coisa, Bruno Henrique é um jogador importantíssimo, né? Inclusive, pode jogar Libertadores, vai jogar Libertadores, né? Ele tá apenas suspenso. Tá apenas suspenso só no Campeonato Brasileiro, né? Na verdade, Campeonato Brasileiro e Brasileirão, né? E Brasileirão. Muito se fala que o Flamengo pode até recorrer. Eu não creio, acho que o Flamengo não vai recorrer. Eu vi algumas pessoas dizendo aí, falando, talvez se o Flamengo recorrer possa até ser pior. Então eu acho que o Flamengo não vai recorrer. Até porque a punição aí, para ele tirar de letra, né, pessoal, essa punição. 12 jogos, podendo jogar só a Libertadores, eu acho que não precisa recorrer. Inclusive, né, como a mídia mesmo falou aí, comparando o caso de Bruno Henrique com outros jogadores que foi suspenso. Eu acho que não tem comparação. A partir do momento que você é condenado, você assumiu que realmente se envolveu, é diferente. Primeiro que Bruno Henrique não assumiu que se envolveu em esquema de aposta. Depois que ele foi julgado pela falta de ética, que ele provocou o cartão amarelo, aí é outra coisa, né? Provocou para não jogar o próximo jogo, não que ele provocou para ter lucro, né, ter vantagem em apostas. São casos diferentes, né, pessoal? São casos diferentes. Claro, eu sei que eu entendo a imprensa paulista, eu entendo a mídia, mas são casos totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Sobre a questão de Bruno Henrique aí, pessoal, vai ter muito assunto daqui para frente, né? Uns acham que deveria ser banido do futebol, né? Pois é, Lucas Paquetá foi julgado lá na Inglaterra. Caso parecido. Caso muito parecido. E não foi bandido. O jogador continua jogando. Inclusive jogando bem, né, na seleção brasileira. Já aqui no futebol brasileiro os caras queriam banir futebol, mas a gente também sabe, pessoal. Não tô falando aí que foi a galera da Rádio Bandeirantes, mas sim mais os torcedores, né? Torcedores pedindo a banição ali do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, não, de Bruno Henrique, acho que seria demais, né? Seria um julgamento ali muito, muito rigoroso para acontecer isso. A mídia de todo o Brasil debatendo, né? Tem uns que concordam com julgamentos e outros discordam, acham que passaram o pano porque era o Flamengo. Se fosse outro clube, o jogador seria suspenso aí 1 ano, né? Inclusive, quando se fala em outro clube, né, tem que ver também a questão, pessoal. Tem que ver a questão. Eu vi já muita gente aí falando. Um jogador de Série C e um jogador de Série A como Bruno Henrique, será que ele tem a mesma equipe? Os mesmos advogados? Será que ele tem? Claro que não tem, né? Então, os caras são mais preparados, né? Talvez por causa disso, tinha sido uma punição não tanto rigoroso, né? Não tanto rigoroso, né? Agora, o importante aí foi Bruno Henrique poder jogar a Libertadores, né? Eu acho que é importantíssimo, né? Importantíssimo. Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo pode ir como tá, mesmo sem Bruno Henrique, até porque Bruno Henrique não vinha atuando, né, pessoal? Bruno Henrique não vinha atuando no Campeonato Brasileiro, vinha entrando ali poucos jogos. Pedro, para mim, é titular absoluto. Eu acho que Bruno Henrique, apesar que ele vinha entrando na Libertadores ali, né? Jogou contra o Internacional, mas não é aquele jogador que tem feito a diferença no Flamengo, não. Bruno Henrique não tem feito a diferença, né? Tem outros jogadores que têm feito a diferença. Até porque Bruno Henrique tem entrado muito para jogar de atacante, né?
Ele tem entrado para jogar de atacante. Pedro voltou e voltou bem, apesar do último jogo contra o Grêmio ter dado até assistência, Pedro, né? Bruno Henrique entrou, não pegou na bola, a verdade é essa. Mas a gente sabe que Libertadores, talvez o Flamengo precise dele, né, pessoal? Principalmente no jogo fora de casa, né? Dependendo da formação que Felipe Luiz queira colocar em campo, né? Talvez uma formação para sair mais rápido, talvez uma formação para tentar surpreender o Estudiantes, né? Não marcar em linhas tão altas, né? Talvez realmente Bruno Henrique seja importante, né? Mas, como eu digo, né? Tudo depende do primeiro jogo aqui também no Brasil, né? O Flamengo joga primeiro com o Estudiantes no Maracanã, para depois sair para pegar o Estudiantes fora. Então, vai depender desse jogo, né? Se o Flamengo, eu creio que o Flamengo já consiga vencer o Estudiantes, né? Pelo menos precisa vencer e a gente espera que vença no primeiro jogo. E se tiver de vença, quem sabe ali por 2 gols de diferença, já é uma grande vantagem, né? A mídia, vejo parte da mídia colocando ali o Flamengo como favorito, um dos super favoritos a ganhar essa Libertadores, mas para isso precisa o Flamengo jogar bem, precisa o Flamengo fazer boas atuações, para depois a gente pensar nessa questão aí de Bruno Henrique, né? Mas é isso aí. Não tem muito o que discutir. Eu creio que Bruno Henrique não vai recorrer. Eu vi pessoas já falar e talvez se ele recorrer possa ser até pior, né? Então cumprir esses 12 jogos, pagar essa multa e tá disponível na Libertadores, né? Na hora que precisar, na hora que precisar, ele vai estar à disposição. E sempre vai ter comentários, né? Ao contrário, né? Essa decisão aí do julgamento de Bruno Henrique faz parte, né, do futebol. Só acho que o Flamengo não tem nada a ver. O Flamengo não é o clube do sistema, o Flamengo não é aquele clube que todo mundo diz que sempre é favorecido. Eu não vejo assim, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.